Paz, Shalom. Mais uma vez aqui para a gente dar continuidade à leitura de 1 aos Coríntios, carta do apóstolo Paulo, que eu recomendo que vocês conheçam todas elas. Isso é um ventinho aqui. O sol quente, mas a gente aqui está debaixo da árvore na praça. Mas hoje está dando ventinho, capaz que amanhã vai cair um pouco a temperatura, né? Aqui verão é verão mesmo, e inverno é inverno mesmo. Mas às vezes o verão tá com a temperatura assim bem alta e às vezes dá uma caidinha pouca, mas dá. Nós estamos no verão. Então, gente, deixa eu já lembrar logo do começo. Você se inscrever lá na YouTube, Eclésia Católica de Cristo, tem também no Facebook. E Eclésia significa igreja no grego. Ok? Católica significa que ela está no mundo inteiro. E eu fiz isso justamente para poder passar isso para vocês. O que significa essas palavras. Vamos lá, para uma glória de Senhor Jesus. Hoje nós vamos ler a carta do apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios. Igreja que não ensina Paulo não está com a doutrina correta, porque a doutrina que é para os gentios foi dada a Paulo. Então, hoje capítulo 3 de 1 Coríntios, eu peço que vocês leiam em casa. No Facebook só fica um mês as lives, depois está no YouTube. Por isso que eu estou sempre recomendando o YouTube. E também compartilhe para o glória do nome de Jesus. E começamos a leitura, que o Senhor vem nos abençoar a entender a palavra dele. Porque, embora tenha sido os apóstolos que escreveu, mas é a palavra de Cristo. Inclusive os evangelhos foram os apóstolos, aqueles que se converteram até mesmo depois do Senhor Jesus, que escreveu, né? Marcos, por exemplo, Lucas, por exemplo, né? Dos 4 evangelhos, só 2 era discípulo e apóstolo de Cristo, enquanto Cristo vivo, que é João e Mateus. Então Marcos e Lucas são pessoas que conheceram o Senhor Jesus já depois, mas que tinha muito amor, assim como o apóstolo Paulo também conheceu o Senhor Jesus já depois, mas que tinha muito amor pela palavra, e tudo é de Cristo. Aleluia! Começamos a leitura. 1 aos Coríntios, capítulo 3. Ok? Quando é pequeno a gente faz de uma vez só. Aleluia. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo. Eita. A igreja hoje, gente, ela tá como crianças, mas não é a criança na ingenuidade, não, viu? Igual Cristo falou. Ali o Senhor Jesus falou na ingenuidade, ok? A ingenuidade, assim, de não fazer o mal. É isso que o Senhor Jesus quis dizer. Assim como a criança, a criança até se irrita, tudo, mas ela não guarda mal no coração. Ela perdoa. Então, ela perdoa com facilidade. Então, quando o Senhor Jesus usa nesse sentido, que a gente não pode guardar mágoa, ok? Agora, quando Paulo fala de criança, de meninos na fé, Paulo está falando que as pessoas, elas só ficam ali com um versículo só, crendo no Senhor Jesus será salvo. Amém, glória a Deus, é isso mesmo. Mas tem mais coisas. Uma pessoa não sai dessa palavra. Um exemplo. Outras pegam outro versículo e não saem daquele. Outros pegam outro versículo e não saem daquele. E Paulo falou assim, chamou eles de meninos. E falou que não pôde falar com eles como espirituais. Existem igrejas, inclusive no Brasil, igrejas evangélicas, que não dá para você falar com elas como espirituais, porque nem sequer elas creem nos dons do Espírito, ok? E a igreja de Corinto, embora ela cresça nos dons do Espírito, mas ela ainda era
menina, menino. Vamos lá. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podes. Se a igreja de Coríntios, que tinha todos os dons lá, era menino, essas igrejas evangélicas que não creem nos dons é bebê. É bebê. Nasceu e ficou no primeiro mês. Não saiu de lá. Vamos lá. Ok? Com leite vos criei, não com carne, porque não podias, nem tão pouco ainda agora podeis. Tem igreja evangélica que até hoje ainda está como bebê. Outras está como meninos. Engraçado que essas igrejas que não creem nos dons, elas chamam as igrejas pentecostais que é a igreja de meninice. Mas elas são de bebezice. Vamos lá. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens, ok? Então, gente, a manifestação do Espírito Santo, ela se manifesta no Espírito. Mas a pessoa, ela tem a manifestação do Espírito Santo no Espírito dela, mas a alma dela está na carne. Acontece, um dia ela está lá falando em línguas, revelando, no outro dia ela está na carne. O que é estar na carne? Briga com os outros, faz confusão, olha aqui, ó. Contenda, dissensões. Então, no outro dia está lá a briga na igreja, um falando mal do outro, um querendo se achar melhor que o outro. Aliás, não é só na igreja local, é na internet toda. Os crentes, uns brigando com os outros, uns querendo se achar melhor que os outros, ok? Evangélico querendo se achar melhor que católico. Protestante reformista querendo se achar melhor que católico, que evangélico. Gente, tá um negócio, tá. Quando todos se humilhar diante de Cristo e dar as mãos e orar por causa das coisas terríveis que estão vindo nesse mundo, ok? Vamos lá? Porque ainda sois carnais, havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo aos homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro de Apolo, porventura não sois carnais? Então, Paulo sempre está repetindo isso nas cartas dele, ok? Eu sou de Paulo, outro de Apolo, portanto, você vai ver isso em outras cartas do apóstolo Paulo também, ele falando isso, ok? Então é aquele que diz, não, eu sou messiânico, não sou mais evangélico, sou mais cristão, agora eu sou messiânico. E daí? Não vai mudar nada. Não vai mudar nada, se você não crê no evangelho de Cristo, ok? Outros vai lá, não, que eu não faço parte daquela igreja lá. Ixi, aquela igreja lá, a minha é melhor. Gente, melhor é Cristo. Se liberta. Vamos lá. Pois quem é Paulo ou quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes e conforme que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Okay? Todas as igrejas, gente, estão trabalhando em prol do reino de Cristo, direto ou indiretamente. Não te preocupare. Deixa que Deus é o juiz. Ok? Deus é o juiz. Até as outras religiões que não são cristãs. Deus tem pegado pessoas daquele meio para falar com elas. Vamos lá. Mas na cabeça do evangelho isso não entra, né? Imagina se Deus vai escolher alguém daquela outra religião para falar com ela. Ai, gente, para com esse exclusivismo gospel. Se liberta em nome de Jesus. Vamos lá. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ok? Deus que dá o crescimento. Não é o ministério X, ABC, que é alguma coisa, é Deus. Vamos lá. Ora, o que planta e o que rega são um,
mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Edifícios de Deus, casa, construção, prédio. Por isso que não tem mais templo. Ah, mas vai fazer lá em Israel. Mas quem vai sentar vai ser o anticristo. Está na Bíblia. Vamos lá. Está na Bíblia, irmã? Está na Bíblia. Porque o verdadeiro templo de Deus é Jesus de Nazaré. E nós somos templo do Espírito Santo e templo de Jesus de Nazaré, ok? Vamos lá. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, ok? Edifício de Deus, casa de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um, ok? Então, eles estão na mesma casa, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos lá. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e o outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Okay? Então, quem era Paulo? Paulo, ele era um sábio arquiteto, ok? E aí, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. O fundamento é Cristo, ok, gente? E outro edifica sobre ele. Então, Paulo é o arquiteto e ele colocou o fundamento. O fundamento é Cristo, ok? E outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, ok? Cristo é o fundamento e cada ministério que você conhece edifica sobre esse fundamento, ok? Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. O fundamento é ele. Agora, a construção que vai fazer em cima desse fundamento, que eis a diferença, ok? E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha. Tem 6 coisas, gente. Prata, ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha. Vai diminuindo, ok? Todos esses ministérios que você conhece, todas essas religiões que diz que creem em Jesus de Nazaré, elas construíram ali em cima do fundamento. Mas alguns estão fazendo casa de madeira, outros estão fazendo de feno e outros estão fazendo de palha. Então, não precisa você entrar em desespero, ficar xingando, ficar falando. Vai tudo ser passado pelo fogo. O que é de palha vai queimar, o que é de madeira já queima, o que é de feno queima, o que é de palha queima. Vamos lá. A obra de cada um se manifestará na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Ok? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ai, mãe, mas aquela igreja que não tem nenhuma obra que presta, ela vai ser salva. Vai passar pelo fogo, vai queimar, ok? A obra de cada um se manifestará, na verdade o dia declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. É o fogo que vai provar. Cada ministério que você conhece, ele é construído em cima da rocha que é Cristo. Mas se as paredes for de ouro, de prata, de pedra preciosa, não vai queimar. Mas se for de madeira, de palha e de feno, queima. Ah, e eles vão para o inferno? Calma aí. Vamos lá, vamos ver aqui que está escrito. Se a obra se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Receberá galardão, presentes, lugares belos para habitar no mundo espiritual, ok? Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento.
mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Fogo, fogo, as pessoas acham que é tudo fogo do Espírito, tem o fogo da prova, gente. Tem o fogo da prova, e quando o fogo da prova vem, as obras que não prestam queima tudo e você fica pelado, zero, porque as obras são as vestimentas. Você fica queimado, cheio de fumaça. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Okay? O Espírito de Deus habita em nós, Senhor. Ajuda a gente a lembrar disso e também ter reverência. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ok? Ah, estão matando um bocado de cristãos. Deus vai destruir essas pessoas, não te preocuparem. Esses que estão morrendo como mártires, o galardão deles é maior, sabia disso? Vamos continuar. Ninguém se engane a si mesmo, se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Não dá uma de sabidão por aí não, de estudar, de não sei quantos diplomas. Formado nos Estados Unidos, formado em Israel, e daí? Se não estiver pregando o Evangelho de Cristo. Coisa mais importante pregar o Evangelho de Cristo. As pessoas não estão pregando. Estão pregando a religião. Vamos continuar? Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Esses que se diz muito sábios aí, de vez em quando eles fazem umas besteiras tão grandes, vocês não têm ideia. Vamos lá. E outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãs. Vãs, pensamento vãs. Tem vídeos na internet que são vídeos vãs, de pessoas muito estudadas, mas são vídeos vãs, porque não está pregando salvação em Cristo Jesus. Muitos só estão levantando questões para trazer contenda no corpo de Cristo. Vamos lá. E outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãs. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Tudo é vosso. Tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, Pedrão, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente e seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Entendeu isso? Tudo é da igreja. Paulo revelou. Se você não conhecer Paulo, você vai ser um crente deprimido. Tem um monte de crente com depressão por aí porque ele abandonou o apóstolo Paulo. Tem crente com depressão porque abandonou o apóstolo Paulo, porque foi atrás de ensinamento de outras pessoas que não estão pregando a salvação em Cristo, ok? Prega a religião. Essas pessoas estão ficando em depressão. Mas se ela conheceu o que Deus nos deu, como é maravilhoso, a igreja de Cristo que ela recebeu. Olha, diz, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefa, Pedro, seja quem você conhece por aí, gente, rabino, profeta, apóstolo desse tempo presente, daqui, da lado, de todas as nações, seja quem você conhece. Sabe o que a Bíblia diz? Tudo é vós, tudo é vós, tudo é de vós, tudo é de vós, tudo é da igreja de Cristo. Tudo é da igreja de Cristo. Ok? Seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo. E pronto, e acabou, encerrou. Quando você entender isso, você não vai viver em depressão, com inveja dos outros, atrás de religião, igual a gente vê direto saindo pela internet, ok? Porque tudo é vosso e vós de Cristo. Tudo é da igreja de Cristo, e a igreja de Cristo é dele. Louvado seja, obrigado, Senhor. Vem conosco. Eu finalizei aqui, em Voz de capítulo 3, 1 Coríntios. E, de novo, relembro para vocês se inscreverem no canal Eclésia Católica de Cristo no YouTube, também no Facebook. E eu vou abençoar quem assistiu essa live até o final.
E ainda recomendo que vocês leiam as cartas do apóstolo Paulo. Vejam os outros vídeos, tá? Ok? Então eu vos abençoe. Você que está com problema financeiro, que está desesperado, não sabe como pagar as dívidas, quer sumir do mundo, do planeta, ora ao Senhor, ajoelhe e ora ao Senhor, pede Ele uma solução que Ele vai te dar. Você que está com problema de saúde, que a morte já está batendo na tua porta, mas você não quer morrer agora porque você tem vontade, não, eu quero fazer coisa boa para Deus ainda que eu não fiz, que a cura chega até você em nome de Jesus. E você que está com problema, brigado com a família, com o marido, com a mulher, com o namorado, com o namorado, e você que está com problema com os filhos, que vem o espírito de Elias, como a Bíblia está escrita. A Bíblia está escrita isso. Vem o espírito de Elias para trazer a paz entre famílias. Ah, mas eu só quero o espírito de Deus. É, o espírito que estava em Elias é o espírito de Deus, mas é o espírito de reconciliação familiar. Mas se você não leu na Bíblia, você não vai saber que tem. Que vem o espírito de Elias, traz reconciliação na igreja do corpo de Cristo, na terra, e também nas famílias, e também na minha família, ver meus filhos, meus netos, e em você, na tua família que está me assistindo. Para honra e glória em nome de Jesus, e deixa até a próxima. Paz, shalom, shalom, shalom de Jesus.